E aí, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Garage Studios. E hoje pensei em trazer algo diferente para o canal. Algo que eu gostaria de ter feito desde o início da criação do canal, que é trazer umas análises, recomendações, coisas do tipo. Principalmente se tratando que, bem, digamos que o entretenimento nos últimos tempos não tem sido muito legal com a gente nos últimos tempos. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e comentar alguma coisa para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Dito isso, bora pro vídeo. What kind of monster are you? The Wolverine. A saga de Wolverine, publicada no mês de maio de 2025, é uma saga que foi criada pela Panini que começa a partir do período Larry Hama, por assim dizer, do nosso querido mutante raivoso e baixinho. Começando especificamente com a edição número 31, lançada originalmente no dia 24 de julho de 1990. Sobre o personagem em si, acho que dispensa apresentações, né? Afinal, ano passado tivemos o filme Deadpool e Wolverine, que trouxe de volta Hugh Jackman ao papel do personagem mais icônico da carreira dele. Teve também a saga de filmes dos X-Men do período da Fox, lá do início dos anos 2000. Gente, esses filmes saíram em 2000. A gente tá ficando velho. E também levando em conta os quadrinhos, durante o período dos anos 2000 também, Wolverine ele era praticamente um membro da trindade de personagens mais populares da Marvel, junto com o Hulk e o Homem-Aranha. Fora isso, teve videogame da Marvel, teve videogame dos X-Men, teve série, teve um monte de coisa. Então, chances são, mesmo você não tendo lido os quadrinhos originais ou assistido alguns desses filmes, tu por osmose cultural sabe quem é o Wolverine. Agora, se você gostaria de saber um pouquinho mais da origem do personagem, como que ele foi concebido, por que que ele se chama Wolverine, porque sim, tem um motivo, recomendo o vídeo sobre o personagem do saudoso Nerd Setter, onde ele não só vai entrar em detalhes mais técnicos de quando esse personagem foi introduzido de fato nos quadrinhos, quem criou, todo o contexto por trás do personagem, como também vai te lembrar como o YouTube dos anos 2000, 2010 era uma selva e era muito bom. Agora, voltando a falar da saga em si. Como uma pessoa não muito leiga em quadrinhos, já que quadrinhos nunca foram a minha praia, por assim dizer, eu fui atrás um pouco da história do personagem e da sua história de publicação, não só para produzir esse vídeo, mas também para ver o porquê que eles decidiram começar com a edição número 31. E no processo eu acabei descobrindo algumas coisas. A primeira é, não dá para confiar nem na Wikipédia, nem na Wiki dos fãs. E a segunda é que a história de publicação do Wolverine já foi dividida em vários volumes, que também são chamados de Omnibus. O primeiro engloba a saga original, com o Chris Claremont e o Frank Miller, e pelo que eu descobri, foi a base para a história de Wolverine Imortal, mas esse Omnibus também inclui a saga Arma X, que foi a que entrou em mais detalhes da origem do Wolverine com o Adamantium, que a gente viu em X-Men Origem Wolverine, e na série animada também dos X-Men de 92.
além de algumas histórias envolvendo os X-Men, tanto que no próprio Omnibus não são histórias do Wolverine, são capítulos dos X-Men, então isso já dá uma confundida, e algumas onde ele lutou diretamente com o Hulk. Aí vem o segundo Omnibus / volume, e já inclui as histórias dessa saga da Panini. Mas pelo que parece, até essa saga da Panini tá meio que incompleta, porque existem alguns capítulos anteriores que mostram a jornada do Logan até ele se tornar o Caolho, pelo que parece. Tanto que essa edição, a edição 31, já começa com ele estabelecido como Caolho, ele já conseguiu uma reputação no Japão e tudo mais. Porém, essa não é o foco dessa saga compilada pela Panini. Ela é mais focada no que vem depois, que é a jornada do Logan para relembrar o seu passado. Pois esse seria o período onde o Larry Hama começa a escrever sobre o personagem. E também, como está sendo marketeada, a fase selvagem de Larry Hama. De novo, como eu sou um leigo que está começando a ler os quadrinhos agora, principalmente os antigos, para valorizar a visão original dos personagens e tudo mais, já que ultimamente não tem saído nada muito fiel ao material original, com relação a alguns personagens, pelo menos, eu não tenho como falar muito sobre o Hama especificamente. Agora, se faz jus ao nome Fase Selvagem de Larry Hama, com certeza, porque junto com a arte do Mark Silvestre, dá uma grande ênfase na selvageria e na brutalidade do personagem. Não que ele não fosse violento ou selvagem naquela época, isso com certeza ele era. Principalmente quando você leva em consideração que naquela época tinha a Comics Code Authority, então tinha muita censura do que mostrar, do que podia ser falado, enfim. Mas essa selvageria não está só nesse aspecto da arte, da forma brutal como o Wolverine começa a lutar. Mas também parece ter uma ênfase de que parece que ele está voltando a ser aquele Logan que fugiu do projeto Arma X. Algo que os próprios X-Men começam a comentar e perceber durante uma sessão de treino da Sala de Perigo, onde ele está num treino super avançado de dificuldade, mas os seus sinais vitais não parecem ter nenhuma alteração, até eles terem testado nele uma espécie de treinamento em realidade virtual. E botaram os oponentes dele para ser os seus rivais, Dente de Sabre, Lady Letal, entre outros. E não só o Wolverine ficou mais agressivo, mais violento e com uma leitura vital bastante perturbadora na visão dos próprios X-Men, como também no final ele uiva dentro da Sala de Perigo. E isso dá um choque nos X-Men que estavam testemunhando aquilo, porque parecia que ele estava virando um animal. Estavam com medo e preocupados de que isso poderia trazer a personalidade monstruosa do Logan antes dele ter entrado para os X-Men. E pelo que eu pude achar, tanto aqui no YouTube quanto na gringa fora, em fóruns e tudo mais, parece que o consenso é esse. O Larry Hama soube escrever muito bem o personagem. E essa fase dele é disparada uma das melhores. E agora viemos à conclusão dessa análise / recomendação. Vale a pena começar com essa saga do Wolverine? Com certeza. Até eu, que não sabia desses alter egos que o Logan tinha, além do Wolverine, como Caolho e tudo mais, não foi nem um pouco complicado ou difícil para mim se acostumar com essas outras fases do personagem que eu não conhecia porque eu não li os quadrinhos, né? E isso não atrapalha em nada na sua experiência como leitor. Outra razão pela qual essa saga é boa é que você não precisa ter lido nada dos X-Men ou até mesmo essas outras sagas que eu falei, como a do Arma X, para se acostumar e entender o que está acontecendo aqui na história. E pelo que eu pude ver dentro das outras sagas e histórias em quadrinhos que a Panini está trazendo agora, ela é a melhor para se começar, principalmente se tratando dos clássicos, porque ela parece ser a menor dentre aquelas que estão disponíveis. No tempo de gravação desse vídeo, tá para sair o seu 8º volume. E pelo que eu pude pesquisar, a saga do Larry Hama, ela vai até a edição 118, se eu não me engano. E esse 8º volume que ainda está para sair, lembrando, no tempo de gravação desse vídeo, já tem até a 72. Então vendo que cada um desses volumes tem de 4 a 5 volumes, ela provavelmente vai acabar rapidinho. Talvez uns 10 ou até mesmo 12 volumes no máximo. Agora, nem por isso quer dizer que ela vai ser acessível no quesito monetário. O primeiro volume da saga custa uns R$ 39,90 e os volumes seguintes custam R$ 45,90.
Então a longo prazo vai ser um custo bem salgado nesse sentido. Porém, existe uma alternativa, que é a série de 92 dos X-Men, porque ela não só pega essa fase do Wolverine, como algumas outras também dele, dos X-Men e tudo mais, mas também funciona para quem não for muito de ler quadrinho, preferia algo mais visual também. Mas aí eu também gostaria de deixar a critério de vocês. Gostaram dessa recomendação? Ficaram interessados na saga do Wolverine? Gostariam de outras recomendações, não só de quadrinho, mas de outras obras originais? Obras essas que possam funcionar como uma alternativa ao que a gente andou recebendo nos últimos tempos? Então deixa aí um comentário do que vocês gostariam de ver no futuro, se tem alguma outra série que vocês gostariam que eu recomendasse e desse uma análise. E também se inscrevam porque vai vir mais análises e outras recomendações como essa no futuro. Mas por hoje, esse foi o Garagem Studios e até a próxima!